Bom, gente, bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer muito a professora Renata, ao Jaime e à Cecília pelo convite e agradecer a organização da Semana de Gestão de Políticas Públicas e agradecer também a Marina e ao Vinícius por compartilhar essa mesa aqui comigo. Bom, o pedido era para trazer um pouco da trajetória, né, acadêmica profissional e aprofundar um pouco na pesquisa. Então, começando com a trajetória, eu fiz a graduação aqui em Gestão de Políticas Públicas, eu sou da turma de 2010. Durante a graduação, meus principais interesses estavam em torno... Eu gostava muito das disciplinas de economia, eu gostava muito das disciplinas de direito, mas mais para o final eu comecei a me interessar bastante por participação social, participação no orçamento, democracia participativa, e aí eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso com a professora Úrsula sobre o CNDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e nessa pesquisa, né, foi a minha primeira experiência de pesquisa, e nessa pesquisa eu estudei como que era a incidência desse Conselho Municipal nas políticas públicas, qual que era a fase que o Conselho incidia mais, enfim, enquanto metodologia eu analisei as resoluções desse Conselho. E aí foi a primeira vez que eu me deparei com interesse pela intersetorialidade, né? Acho que o Conselho, por ele tratar, né, de direitos da criança e do adolescente, ele já trazia essa perspectiva de como que os diferentes setores do governo precisam dialogar para implementar políticas efetivas para esse segmento, né? Então, foi aí que surgiu os meus primeiros interesses pela intersetorialidade e por querer aprofundar nessa questão. E aí, na parte, né, do interesse por participação social nas políticas públicas, eu tive a oportunidade nesse período, em 2013, que era o finalzinho da minha graduação, de entrar na Prefeitura de São Paulo. E aí, um pouco de coincidência, enfim, né, o acaso da vida que o Bruno trouxe, eu consegui trabalhar com participação social no orçamento. Eu fui trabalhar na SECPLA, que era a antiga Secretaria Municipal de Planejamento, e eu trabalhei com o CEPOP, que era o Conselho Participativo no planejamento e no orçamento do município. Eu participei de toda a implementação e a formulação desse conselho. Era um conselho que hoje em dia não existe mais, mas que ele agregava a participação de 13 representantes do poder público, 64 representantes dos conselhos das subprefeituras e 27 representantes dos conselhos temáticos municipais. E participar de todo esse processo de implementação e de pensar como esses conselhos dialogariam para prioridades do orçamento público municipal me trouxe e reforçou novamente esse interesse por entender como os diferentes setores do governo dialogam, precisam dialogar, mas isso também me trouxe muito uma perspectiva que foi central para o meu trabalho do mestrado, que foi entender qual que é a importância dos atores que estão na máquina, né, que estão na gestão pública, que precisam dialogar para implementar as políticas públicas e consolidar isso que na teoria a gente chama de intersetorialidade. Bom, durante esse meu trabalho na prefeitura, eu entrei no mestrado e aí o meu interesse era estudar a intersetorialidade e no início meu projeto foi muito... Eu entrei com o projeto de estudar o governo federal, mas eu acho que foi justamente por já ter a vivência, ter estudado o município na graduação, no TCC, e depois ter uma experiência do município, eu achei que eu precisava, né, olhar outro nível, mas aí no fim, ao longo do processo de desenvolvimento da dissertação e aprimoramento do projeto, eu optei por estudar novamente o município de São Paulo, e aí eu fiz o mestrado com a orientação da professora Renata, e eu, na época, consegui uma bolsa FAPESP, então eu saí da prefeitura e me dediquei integralmente ao mestrado. No mestrado eu estudei, esse é o meu mestrado, foi intersetorialidade em redes sociais, uma análise da implementação de projetos para a população em situação de rua.
Em linhas gerais, acho que como chegamos nesse tema e com esses recortes, foi muito, acho que, né, um pouco dessa trajetória que eu contei, de querer entender um pouco melhor como que funcionava a implementação de projetos intersetoriais. Aí tinha essa bagagem de pensar que, né, na prática, os atores para implementar. E aqui, enfim, só uma questão, intersetorialidade, eu estou no meu trabalho, na literatura que eu abordo, eu estou falando sobretudo da relação entre os setores de governo, né? Enfim, aí eu já tinha essas perguntas sobre como isso funciona na prática, já tinha me deparado com essa questão de trabalhar com conselhos que precisam ser intersetoriais e ter essa experiência de que no governo, na verdade, o dia a dia, né, a implementação das políticas públicas é meio óbvio, mas são feitas por pessoas que têm afinidades, pessoas que dialogam no dia a dia, pessoas que conhecem alguém de outra secretaria e ligam para pedir uma informação, mas por outro lado também vivi uma experiência em que para todas as políticas eram criadas instâncias, comitês, conselhos para propiciar essa intersetorialidade, mas na prática isso às vezes tinha pouco impacto, né, na efetivação de políticas públicas. Bom, não dá para ler isso. Então, no começo, né, do mestrado, muito em diálogo com a Rei e de revisão da literatura, a gente se deparou com uma literatura muito normativa, que prescrevia a intersetorialidade como a forma ideal de combater problemas que eram complexos na realidade, né? Então a gente se deparou com essa literatura. A literatura também trazia pouco acúmulo de quais os principais fatores e quais os condicionantes para a implementação desses programas intersetoriais. Então, a partir dessa revisão bibliográfica, a gente, né, encontrou uma lacuna e que poderia ser um bom foco para a nossa pesquisa. Então, o objetivo da pesquisa foi mesmo contribuir para aprofundar essa compreensão de quais os desafios e quais as possibilidades de implementação de projetos intersetoriais, tanto entre os setores do governo, mas também abrangendo o diálogo entre atores estatais e não estatais, sobretudo ressaltando o papel, né, das organizações da sociedade civil na implementação de políticas públicas. Então, para chegar nesse objetivo, né, aprofundar essa compreensão, a gente estudou 2 casos. O Oficina Boracéia, que é um complexo para a população em situação de rua. A gente estudou de 2002 a 2016. E o Programa de Braços Abertos, né, que é mais conhecido, foi estudado de 2013 a 2016. E o Programa de Braços Abertos era uma política pública intersetorial que buscava atender pessoas que faziam uso de substâncias psicoativas na região da Cracolândia. E aí a análise e a metodologia escolhida, considerando, enfim, a revisão da literatura e alguns pressupostos, foi fazer uma análise de redes sociais que era para justamente conseguir internalizar na pesquisa e trazer para a pesquisa essa análise da dinâmica relacional entre os atores de diversas secretarias e conseguir demonstrar esses arranjos institucionais de implementação, como eles estavam consolidados no caso desses projetos estudados. Então, em relação, eu vou trazer depois mais os resultados específicos, mas eu acho que uma coisa que orientou a pesquisa ao longo de todo o processo foi entender isso, né, de que a intersetorialidade é mais do que um grande modelo, ou precisa de uma legislação, um decreto, uma lei que prescreva que aquilo tem que ter um diálogo entre os diferentes setores. É muito um produto de interações cotidianas desses atores, né, desses burocratas que estão no dia a dia
diversos, né? Que eu não vou entrar, mas acho que era isso. O objetivo geral era analisar a conformação e as características desses arranjos e abrangendo tanto a formulação quanto a implementação. E aí a questão de incluir, meu objetivo, sobretudo, era o foco na implementação, mas a formulação traz a questão de qual a expectativa em torno dessa intersetorialidade, né? O que, quando esse projeto foi pensado, esses projetos foram pensados, qual era a expectativa formulada em torno da implementação desses projetos intersetoriais. E aí acho que o maior desafio da pesquisa era justamente ir além, né, da descrição, além das abordagens normativas e prescritivas e trazer algum acúmulo, alguma contribuição que fosse mais analítica sobre esses arranjos de implementação. Tem a justificativa dos casos, acho que como a Karine bem trouxe, né, a pesquisa é um processo de fazer muitas escolhas, mas as escolhas têm que ser justificadas, então tem que justificar por que São Paulo, por que esses casos, por que esse recorte temporal. E aí, aprofundando um pouco na metodologia, eu fiz análise documental e realização de entrevistas e análise de redes sociais. Eu fiz cerca de 40 entrevistas para entender esses projetos. Um deles, Oficina Boracé, como ele abrangia um grande período de tempo, ele teve uma dinâmica muito distinta ao longo desse período. Então, depois eu vou entrar nas redes, mas eu fiz como se ele fosse dividido em dois períodos, né, dois recortes temporais distintos. Então, na prática, eu considerava quase que eu tinha 3 casos, né, um período do Boracé de 2002 a 2004, a 2007, de 2007 a 2016, e aí o programa de braços abertos. Então eu fiz 40 entrevistas, as entrevistas tinham 2 focos, a parte de aprofundar o conhecimento sobre o projeto e a parte de fazer análise de redes sociais, que era para sobretudo mapear a dinâmica relacional entre esses atores, como que eram constituídas, né, as relações e as interações entre os setores do governo e mostrar isso por meio de sociogramas que permitem também a visualização desse arranjo, né, de implementação desses projetos e permitem fazer outras análises. Eu também me coloco à disposição depois, se alguém tiver mais interesse em dialogar sobre a metodologia, porque eu acho que vai dar tempo de aprofundar. E aí eu só queria mostrar um pouco que isso é um sociograma que eu fiz a partir, né, das entrevistas. Isso, sobretudo, mostra qual que era a dinâmica de interação para a implementação da política. Nesse caso, é o Boracé, o período inicial, que é 2002 a 2005. E aqui, pensando, né, na questão da intersetorialidade, o que eu posso destacar era a presença, né, de diversos órgãos de governo. Era uma política que se pretendia muito intersetorial, então era uma dinâmica que tinha realmente muita interação entre diferentes setores do governo, mas também tinha uma participação importante de organizações da sociedade civil, que eram os burocratas de nível de rua, ou seja, estavam responsáveis por implementação dessa política nos equipamentos. E, enfim, esse é um sociograma do segundo período, que já, pela mudança do escopo do projeto, já diminui bastante o número de organizações envolvidas na implementação desse projeto. E aí, por fim, aqui o sociograma do programa de braços abertos, que traz 19 organizações que estavam envolvidas. E aí também, por não limitar muito a forma que eu ia construir essas redes antes das entrevistas,
também surgiram outras organizações que não estavam formalmente envolvidas na implementação da política, mas que tinham algum tipo de participação e a gente, pela metodologia, optou por não excluí-los. Foram organizações, por exemplo, da sociedade civil que atuavam na ponta, ou outras organizações que tiveram algum envolvimento. Bom, aí de considerações finais, acho que passa por um pouco do que eu já trouxe no começo, que acho que mais do que um modelo de gestão super formulado, a interdisciplinaridade é produto dessas interações cotidianas. Né? E o que a gente trouxe na pesquisa foi ressaltar quais eram os principais fatores e condições para a efetivação dessa interdisciplinaridade. E aí a gente trouxe destaque para alguns pontos que influenciaram essa consolidação de arranjos distintos, que foi centralidade na agenda, né? Centralidade na agenda política, qual que era a importância e a centralidade que esses projetos tinham para mobilizar esses atores na implementação das políticas, né, nesses momentos, como os objetivos propostos no momento de formulação dessas políticas tinha um alinhamento entre os atores envolvidos e como eles eram compartilhados, ou seja, o objetivo da saúde envolvida na política dos diversos eventos era semelhante ao da assistência social, né? Como que eles compartilhavam esses objetivos para essa implementação. A dimensão territorial, de que então a interdisciplinaridade converge para no atendimento de um público que está localizado em um território específico. A questão dos processos decisórios, qual que é o envolvimento dos diferentes escalões do governo e como que eles tomam decisões, cada um no seu âmbito, como que essas decisões, como que funcionam esses processos. A questão das instâncias e mecanismos de coordenação, que vai mais para a parte do que está formalizado em relação às instâncias de coordenação, o que está previsto. E a questão da análise das facilities, que foi um pouco do que eu trouxe com os sociogramas. Bom, aí só para... Isso foram, acho que as principais considerações da minha pesquisa passam por identificar que tiveram diferentes arranjos para a implementação dessas políticas e quais foram os fatores e como esses fatores influenciaram nessa implementação. Aí, trazendo um pouco dos desafios, eu acho que uma questão que sempre ficava na minha cabeça é o que essa pesquisa está contribuindo de fato. E aí eu acho que é sempre uma questão de expectativas, assim, né? E eu acho que no mestrado a gente lida com uma quantidade muito grande de informações, tanto porque tem toda a parte teórica, né, de revisão teórica, mas também pelo campo, então a gente tem contato com muita informação. E aí como que a gente pega todas essas informações, agrega e transforma isso numa contribuição, assim, acho que isso para mim foi um desafio. E eu acho que uma boa pesquisa, ela acaba fazendo com que você faça mais perguntas e ter menos respostas. Então, a cada resposta que você acha, abre mais 4 perguntas. E aí eu acho que tem uma questão de qual o limite qual que é a minha expectativa para o mestrado, né? E como é uma coisa, acho que você pode como a Karine falou, você pode se inspirar em outras pesquisas, em outros mestrados, mas não tem muito limite, né? Você vai até onde a sua capacidade analítica e o tempo permite. Então, eu acho que isso é um desafio bem grande, assim, né? De até onde você vai, até onde você, enfim, vai entregar a pesquisa e tal. Acho que isso foi um desafio. Acho que também muito do que os colegas já trouxeram, de ir para além de uma descrição, ir para além de contar uma história. Tem, acho que o desafio da perspectiva analítica da pesquisa. E aí, acho que foi o Bruno que comentou também, né? Eu fiz mestrado com bolsa, então me dediquei integralmente, tinha envolvimento no grupo de pesquisa, mas o mestrado sempre tem um quê, assim, de solidão.
porque é um pouco da pesquisa acadêmica. Você pode dialogar, você pode trocar, o que é muito importante, mas tem um momento que você precisa sentar e escrever, e aí só você consegue fazer sozinha. Não tem muito o que fazer. Até acho que às vezes, tipo, ficava trocando, e na hora que sentava, enfim, vinham mais dúvidas, mais angústias. Mas aí, para isso, é muito importante ter, né, diálogo com os colegas, ter um grupo de pesquisa, ter muita interação com o seu orientador, sua orientadora, enfim. E aí, agora, né, continuando na trajetória, acho que... Um segundo. Continuando na trajetória, no grupo de pesquisa e no mestrado eu tive bastante interação tive mais conhecimento sobre o campo das organizações da sociedade civil. E aí eu tive interesse por esse campo, e aí agora eu trabalho no GIF, que é um grupo de estudos, fundação e empresas, é uma plataforma de fortalecimento do investimento social privado, e atualmente lá sou gerente de desenvolvimento institucional, não trabalho diretamente com políticas públicas, mas o GIF busca mobilizar recursos privados para finalidades públicas. Então, eu fui para essa área mais do terceiro setor, de organizações da sociedade civil, mas para mim ainda faz bastante sentido. É isso, obrigada. Bom dia a todas e todos. Queria também reiterar o agradecimento pelo convite, é super legal estar aqui. E eu acho que eu vou focar um pouquinho mais na minha trajetória, porque é um pouco diferente da de mais colegas. Eu sou a Marina Ruse, eu na verdade sou formada em Direito pela USP. E eu entrei em Direito em 2011, querendo dar corpo a uma vontade de transformação social que eu achei que eu encontraria naquela instituição. Desde o começo eu também me interessei bastante pelo movimento feminista e enfim, acabei entrando em várias atividades dentro da faculdade, mas ao mesmo tempo em que eu ia me encontrando ideologicamente e politicamente, houve um certo desencontro em relação à prática naquele momento. Hoje em dia, na época do direito, ele resolvia problemas que já existiam, que eu tinha uma vontade de transformação social que o direito não era capaz de me atender. E aí, em 2014, se não me engano, eu participei da Semana Universitária, primeira que foi feita pelo então prefeito Fernando Haddad, que foi uma oportunidade incrível, que ele pegou pessoas da academia, tanto da graduação quanto da pós, para entender como funcionava a prefeitura. E realmente abriu muito a minha cabeça naquele momento, foi quando eu comecei a realmente me interessar pela gestão pública e, em especial, pelas políticas públicas. Foi mais ou menos nessa época que eu descobri o programa aqui da EASH e já coloquei como objetivo tentar fazer mestrado aqui nessa instituição. E, enfim, para mim o mestrado fazia muito sentido. Eu estava envolvida com vários grupos de pesquisa na faculdade. Acho que foi Karine, né, que falou, não sei, sobre essa possibilidade de diversidade de experiências e para mim isso sempre foi muito verdade. Eu sempre tive essa intenção de testar várias áreas para ver exatamente o que me interessava e a pesquisa sempre fez parte da minha área de interesse. Aí, nesse sentido, já tocada pela experiência que eu tive na Semana Universitária, eu escolhi como tema de TCC a área mais próxima que podia condensar gênero e políticas públicas ali na faculdade, que foi estudar a Seguridade Social. Então, fui estudar humanização do parto no SUS. E também, pouca gente na Sanfran tinha essa perspectiva de política pública, foi um desafio, mas foi muito interessante e acho que me preparou para estar aqui. Então, assim que eu formei na faculdade, eu decidi vir aqui para a EASH, passei, a Renata foi minha orientadora, e inicialmente meu plano era fazer investigação exclusiva, só que nem sempre os planos originais são atendidos e
mais ou menos no fim do primeiro semestre do meu mestrado, eu decidi realmente advogar. Eu tinha pensado que eu ia desistir para sempre, mas acabei abrindo um escritório de advocacia voltado para mulheres e desde então isso acabou me consumindo bastante e acabei me encontrando nessa área, que foi bom, né? Porque foi possível conciliar essa minha formação inicial com a minha pesquisa aqui na EAGE. E aí, especificamente sobre a dissertação, né? Claro que minha pergunta de pesquisa mudou várias vezes, né? Eu tinha uma ideia de estudar a autonomia das mulheres em programas federais, e chegando aqui, obviamente, a partir das disciplinas, das conversas com a Renata, da aproximação do grupo de pesquisa, eu fui decantando essa minha pergunta de pesquisa e chegando para a ideia de estudar movimentos sociais e implementação de políticas públicas, principalmente intersetoriais, para entender realmente como havia essa interface entre esses movimentos para a construção específica de políticas. Especificamente, eu optei por escolher 2 programas, uma política municipal da Prefeitura da gestão do Fernando Haddad, que era o programa Conexão Mulher, que era um programa transversal, enfim, e um programa intermunicipal, que era a Casa Abrigo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. E aí foi muito, assim, até para chegar, como que eu cheguei nesses estudos de campo, né? Eu, no primeiro semestre, optei por fazer uma série de entrevistas exploratórias, além das leituras, né, que a Renata me passou. E essas entrevistas foram, na verdade, assim, essenciais, tanto para eu chegar nessas políticas a partir do que, efetivamente, os gestores estavam, como eles estavam vendo, né, de ponto que eles entendiam que era qual era o gargalo, assim, ali da pesquisa e da atuação profissional mesmo. E também realmente entender, eu tinha esse interesse, né, no estudo de gênero, mas como eu poderia efetivamente trazer isso para a pesquisa sem ser só trazer uma área de interesse ali para 2 anos de investigação científica, né? Bem, e aí pensando especificamente nos desafios que eu encontrei, bem, em primeiro lugar, com certeza foi essa migração, né, de sair da área do direito para vir para a área de gestão de políticas públicas, que não apenas são referenciais, mas são marcos teóricos, pesquisas na área do direito de modo geral. Primeiro, não estudam políticas públicas, na verdade agora, recentemente, alguns professores da São Francisco estão dando mais atenção a esse olhar. Mas especialmente porque são pesquisas muito pouco práticas e mais teóricas, normativas, então assim, só de tentar modificar a minha mentalidade para, sei lá, de alguma forma colocar as lentes analíticas de uma pesquisa mais empírica, para mim foi super importante, porque é como eu, de fato, é um olhar que acho que me enriqueceu muito em termos de leitura de mundo e academicamente. Mas foi um grande desafio que eu não posso deixar de mencionar. Em segundo lugar, foi realmente conciliar a academia com o trabalho, né? Porque, como eu falei, eu trabalhei durante todo o mestrado e numa atuação autônoma, tive colegas que trabalharam, enfim, ou no escritório de advocacia, ou então na prefeitura, e também foi desafiador, mas o fato de você não ter uma carga horária específica, duas, né? Porque era uma do mestrado, a outra era do trabalho, foi bem desafiador, mas eu acho que no fim também trouxe as suas vantagens. Acho que fui tocada por várias experiências que contribuíram para a minha dissertação. Acho que em termos mais específicos da pesquisa, acho que o mais importante foi tentar me desapegar de certos marcos teóricos que eu tinha elegido no começo, que eu, sei lá, tinha estudado muito, só que não fazia mais sentido no final da dissertação, mas era muito difícil abrir mão porque eu achava legal, já tinha investido. Então esse foi um desafio que eu não consegui pontuar. E eu acho que, assim, um que é mais recente que eu sinto como que veio, talvez, foi um desafio que me alcançou depois, que eu defendi, que foi ver o cenário político, especialmente das políticas específicas que eu estudei, né? Então, como eu mencionei,
Uma das políticas que eu estudei foi da gestão Haddad. Naturalmente, na primeira semana da gestão Dória, essa política foi desligada, né, do Conexão Mulher. E o programa intermunicipal que eu tinha estudado, que tinha tido como uma das principais conclusões que a escolha da intersetorialidade, né, de colocar nesse consórcio, tinha sido para garantir que aquela casa-abrigo não fosse desligada, caso houvesse uma mudança de gestão, né, nessas prefeituras, foi uma conclusão que mudou. Até porque, né, com todo o contexto que a gente está vivendo, a gente está agora vivendo uma série de audiências públicas para ver se essa casa-abrigo vai ser fechada ou não, e está mais pendente para o fechamento. E aí também foi muito interessante, né, que a Renata perguntou para os colegas anteriormente quais os impactos do mestrado, e para mim foi muito especial saber que a minha pesquisa foi citada numa dessas audiências como uma das razões pelas quais não deveriam fechar a casa-abrigo. Então, assim, a gente muitas vezes acha que a dissertação só vai ser lida pelo orientador, né, em algum congresso, mas a verdade é que muitas vezes há um efeito que você pode nem imaginar, mas que só essa investigação científica, de alguma forma, já contribui para o conhecimento do mundo. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, eu vejo dessa forma. Eu quero continuar pesquisando, posteriormente doutorado, enfim, porque eu acho que a gente consegue tocar o mundo a partir desse conhecimento que a gente produz. E acho que, em geral, é isso. Se alguém quiser perguntar, a gente conversa. Obrigada. Olá, bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, uma série de coisas para falar. Eu adoro misticismo, eu adoro me sentir apaixonado, eu me sinto aqui de volta a casa. Quanto tempo eu voltado aqui para o PH? Acho que a minha trajetória profissional, acadêmica, mas mais profundamente pessoal, leva a ter muito orgulho e muita felicidade de estar aqui com vocês, compartilhar esse espaço. Deixa eu olhar o relógio antes de começar, senão a gente não se contenta dele, né? Eu confesso que estou muito emocionado, muito feliz. Também Cecília está como guardiã. Antes de prosseguir, para mim também é uma data muito simbólica, né? Dos professores, das professoras. Acho que, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar os mestres, doutores, doutoras que estão aqui conosco, aos próximos que virão, aos que fizeram parte da nossa trajetória, né? Educação básica, né? Da educação infantil até o ensino médio, quantos profissionais da educação não passaram por nossas vidas, né? Então, eu sou, como eu disse, apaixonado pela educação, sou apaixonado pelo que eu faço, milito pela educação pública. Então, antes de mais nada, eu parabéns, parabéns. É muito gratificante voltar aqui e compartilhar tantos aprendizados com vocês. E, enfim, meu sonho de consumo é ser professor, tá? Já falo desde então. Pois bem, meu nome é Vinícius Macedo de Moraes, eu sou egresso de GPP da graduação e do mestrado, obviamente. Da minha pesquisa eu vou falar, mas também falarei muito pensando na minha trajetória pessoal. Profissional, obviamente, vai perpassar, acadêmica também, mas eu sou uma pessoa, assim como todos vocês, então é essa trajetória que eu quero contar. E eu começo falando que eu fui sempre aluno da rede pública de ensino. Então, se fosse pensar onde meu projeto de pesquisa começou quando eu fui aluno da rede pública. Eu estudei em escola estadual durante toda a minha trajetória. Certamente alguns de vocês, ou muitos de vocês, também tiveram uma trajetória similar. Então, é representativo estar aqui nesse espaço. E a questão é uma trajetória que me encanta. Ter sido aluno da rede pública de ensino faz ser representativo e me fez trazer um olhar de quem foi estudante e de quem teve acesso aos profissionais da educação pública desse país para pesquisar a educação. Eu vivo a educação, de certa forma, então acho que é um ponto de partida muito importante de registrar. Dado isso, então, acho que é da onde vem o tema de pesquisa ali, né? Eu já sabia mais ou menos aonde eu queria pesquisar, mas por que eu vim para a GPP e não fui para a Faculdade de Educação? Porque a minha perspectiva não era, a princípio, no pedagógico, a princípio era na gestão. A gestão educacional é um assunto muito importante
Eu acho que nós temos bons debates e a perspectiva, os educadores e educadoras são pessoas incríveis, mas eu acho que o debate deles a preocupação deles hoje está mais focada no pedagógico, e a nossa escola foca na gestão. Então, eu ingressei na turma de 2012, sou meio ruim de conta, assim, para datas, então deve ter sido mais ou menos isso, pelas minhas rápidas contas aqui. E aí, em 2016, né, nossa turma de mestrado, 2016, eu, Karine, quem mais? Marina, quem mais está aqui? Acho que só nós. E o Diego, obviamente. O Diego, nós ingressamos na mesma turma. E foi muito bom. Acho que uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar na trajetória, como é bom ter pessoas para compartilhar histórias, né? Foi muito bom todo esse processo de mestrado, como todo. Acho que se pudesse ressaltar uma coisa com muita ênfase, é um processo muito prazeroso quando você se encontra, principalmente. Então, eu me encontrei uma turma maravilhosa, pessoas que me deram muito apoio. Eu entrei, para vocês terem ideia, meu projeto que eu apresentei para a banca, não tinha absolutamente nada a ver com o projeto que eu terminei. Eu pensei querendo falar de conselhos municipais de educação, terminei falando de eficiência em gasto público. E que bom que minha trajetória mudou, que bom que estava aberto ali às mudanças, que bom que os egressos também do curso conversavam muito conosco, conversei muito com o Bruno em algumas etapas também. Que bom que os outros professores e professoras estavam à disposição, incentivavam a nós buscarmos outros profissionais, outras histórias, outros cursos também, para que nossa formação pudesse ser complementar. A escola ela é muito boa, mas eu acho que o diferencial ela está aberta não somente a mudanças, mas a ampliação do conhecimento. Então, o Diego e os outros colegas também ressaltaram sobre cursar disciplinas em outros institutos. Eu fui lá para a FEA, era muito interessante porque eu fui fazer uma disciplina na contabilidade e basicamente a galera só conversava sobre banco de investimento e ações, enfim. E aí eu pensava como transferir o conhecimento para a política pública. E foi muito bom. Foi uma experiência incrível, a gente trocou várias experiências, fiz muitos amigos, aprendi estatística e, enfim, falo que aprendi estatística porque eu peguei DP em TAD na época e minha dissertação foi toda em métodos quantitativos. Ingrid, que bom te ver aqui, a Ingrid chegou em cima, era lá da nossa turma também na graduação. Mas, enfim, eu peguei DP, então é possível terminar. Terminar bem feliz também. Eu aprendi vários métodos estatísticos que eu não imaginava. Então, eu fui aprender regressão. De fato, lá na FEA, foi muito bom boa essa experiência. Os colegas lá tinham muita paciência também. Então, que bom que foi um exercício, tinha muita empatia também. Era bom contar sobre políticas públicas, sobre o que a gente enxergava na realidade, né? E aí é isso, acho que tem uma série de coisas que eu ouvi durante o processo de mestrado e uma delas que muito impactou foi uma professora que estava na banca, Patrícia Varela, ela é da faculdade lá da FEA, inclusive, do Departamento de Contabilidade. Em uma das prosas, assim, com ela, perto ali da defesa já, eu estava um pouco, obviamente, perdido ali. Obviamente porque eu acho que é um processo comum, a gente se perde um pouco mesmo, então faz parte. E aí ela falava, olha, tudo que você relatou aqui, sobre o que você leu, sobre o que você pesquisou, e sobre a tua vida, e sobre as trajetórias profissionais que você teve, já são suficientes para você escrever uma boa dissertação. Acho que leve seu conhecimento empírico para frente, leve isso em consideração na sua dissertação. Não leve somente os teóricos, traga a tua vida para a dissertação. E esse acho que foi uma grande virada ali também, em todo o processo. Acho que a dissertação, ela teve embasamento teórico interessante, ela teve métodos muito robustos. Citando brevemente, assim, eu trabalhei com eficiência em gasto público. Eu analisei os municípios brasileiros. O que eu fiz basicamente? Eu peguei uma base de dados dos municípios brasileiros, do censo escolar, e aí a minha pergunta era: como é que eu posso auxiliar os gestores públicos, as gestoras públicas municipais de educação,
mais especificamente secretários e secretárias municipais de educação, que geralmente, em média, não têm expertise em gestão. Como é que eu posso auxiliá-los a, num contexto de recessão, que a gente está com poucos recursos, atingir resultados significativos nas avaliações externas? Avaliações externas não necessariamente refletem no aprendizado, mas é um indicador, né? Então a gente trabalha com pragmatismo também. Então, meu pensamento foi ler teóricos, conversar com gestores e gestoras, na minha trajetória acadêmica e profissional, para entender quais seriam indicadores que poderiam refletir isso. Renata sempre falava que o contexto importa muito, e eu levei isso em consideração. Dado que nós temos 5.570 municípios, eu não posso pensar numa política educacional que atenda a eles da mesma forma. A gente tem que pensar nos desiguais. Eu digo isso hoje com mais ênfase porque eu durante o final da dissertação, eu fui morar em Rondônia. Fui vetor Brasil. E aí vivi a meio que eu fiz, ano que eu faço, na verdade, porque eu fui trabalhar no processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Mas essa trajetória de pensar a pesquisa e pensar em contextos importa muito, porque a questão é, dentro de um cenário de tantos municípios, de tamanhos, de povos, de culturas distintas, a gente não pode pensar numa única política pública acreditando que ela vai ser a solução de todos os problemas. Então, o que eu pensei? Bom, se eu tenho tantos contextos, eu tenho que encontrar similaridades, eu tenho que encontrar os pares. Afinal de contas, acho que nós, como humanos, nos reunimos com as nossas diferenças e as nossas similaridades, né, também. Então, a partir disso, o que eu fiz? Eu transformei tudo isso que eu disse, eu peguei um método Quant, que é análise de clusters, peguei 5 indicadores para que eu pudesse aglomerar os municípios de forma mais homogênea. Então, em 5 minutos eu vou finalizar. Compromisso. Então, basicamente eu encontrei 5 grupos de municípios, não somente de tamanhos, não somente de regiões, mas com professores e professoras de diferentes formações. Então eu trabalhei com a questão de adequação docente, eu trabalhei com a questão da remuneração docente, eu trabalhei com a questão de aprovação, reprovação, evasão, e eu queria entender quem eram esses grupos de municípios. Afinal de contas, reduzir 5.570 municípios para 5 grupos, eu acho que já reflete um pouquinho melhor a realidade. Então, eu, ali na época, junto com o Jaime e uma série de outras pessoas que me iluminaram nessa trajetória, fizeram enxergar grupos de municípios que não somente o método estatístico fizesse sentido. Eu acho que o Diego disse bem, os dados, eles precisam de interpretação. E eu precisava não somente de uma interpretação acadêmica, eu precisava de uma interpretação que o gestor, a gestora olhasse para aquilo e falasse, não, isso faz sentido, eu vejo no município aqui. A gente tem o costume de olhar políticas públicas educacionais, falar da gloriosa Sobral, que é fantástica, mas tem outros municípios que estão longe de ser uma Sobral da vida, no sentido de resultados baixos, e não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é receita de bolo, que vai fazer milagre na coisa. A gente precisa olhar para os diferentes e assumir que eles são diferentes, mas ainda assim eles conseguem se conglomerar. Por isso que, na verdade, a tradução de cluster é uma conglomeração. Então, conglomerar os municípios fez isso. E aí, então, eu rodei uma outra análise estatística que foi para observar a eficiência do gasto público. Eu não queria observar a questão da redução de custos, mas eu queria observar, dado o montante que o município tem para investir em educação, quais são ali os municípios que conseguem entregar os melhores resultados. E qual será que desses clusters ali, dessas conglomerações que eu consegui observar, quais delas entregavam melhores resultados, quais tinham mais dificuldades? Não para fazer ranqueamento. Essa não é a graça da coisa e mostrar quem é melhor, quem é pior. O que é divertido é observar que, todo mundo passa por desafios, a gente consegue encontrar quem está no mesmo patamar que nós e podemos pensar em políticas públicas dessa forma. Bonificação para professor funciona? Funciona em contextos onde o salário dos professores, em média, são maiores ou igual do restante da população. Quando você olha para o município de São Paulo, grandes capitais, o salário médio de professor é R$4.000, é um salário médio baixo.
pensando nas demais categorias que tem ensino superior também. Mas quando você vai para o interior do Ceará, por exemplo, onde o salário médio do professor é R$2 a R$3.000, é um salário altíssimo para aquela região. Então, você também tem uma questão de contexto que importa muito. Quem são os seus alunos também que você consegue captar? A escola pública não deve fazer processo seletivo de quem é o aluno que entra e quem é o aluno que sai. Você precisa pensar em equidade, de forma que o aluno que entre ali, independente de qualquer coisa, você tem que garantir o aprendizado adequado para ele. Então, e também pensar que o gestor tem que fazer gestão do recurso público de forma sustentável e compromissada. Eu acho que não é somente copiar e colar os modelos de gestão de um canto para o outro. No mais, para finalizar, que bom encontrá-los aqui. Eu espero que vocês saiam empolgados, não somente para pensar em mestrado, mas para pensar em políticas públicas. Nós vivemos momentos conturbados, difíceis, mas a população, de forma democrática, fez essa escolha. Então, nós estamos aqui para representar isso. E lutem, também militem pela educação pública. Vocês são estudantes da rede pública de ensino. Vocês estão aqui sendo financiados por pessoas de todas as classes, de todos os cantos do estado de São Paulo. Então, assim como no Brasil, dependendo da bolsa, né, que cada um pode ou não receber. Então, vamos militar pela educação pública, vamos militar pela qualidade da nossa educação, que utilizem a vida de vocês como forma de militância, independente da forma que seja fazendo pesquisa dentro do mestrado, seja participando de movimentos sociais, seja trabalhando, e venham para o programa de políticas públicas aqui da IACH USP. É importante que mais pessoas possam conhecer e trazer novos conhecimentos. Eu acho que eu colaborei com o programa até onde eu pude e agora eu sei que tem muito mais pessoas vindo, né? Como diria Milton Nascimento, os sonhos não envelhecem, então acreditemos que as coisas podem sim ser transformadas de diversas formas. Eu agradeço o espaço de fala, agradeço a compreensão de todos e muito obrigado. Podia para falar, está escrito muito aí, é complicado. Perguntas? Obrigado então à mesa, né? Vinícius, Marina e Pamela. Vamos agora as questões dos colegas. Um de cada vez, né? Oi, bom dia, eu sou a Bianca. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho, e aí também que eu apresentar antes, como é que vocês escolheram o tema, mas principalmente como é que ele foi mudando ao longo do processo. Eu queria entender, vários de vocês comentaram que vocês tinham um tema quando vocês chegaram na banca, e depois ele mudou ao longo do processo. Eu queria saber como é que isso foi para vocês, como é que isso acontece, como é que vocês chegaram até o final, vocês pensam. Obrigada. Mais alguém? Eu queria complementar também a pergunta, e eu acho que fazer um pouco a técnica que a Renata pediu para a primeira mesa, era vocês darem um pouco mais de ênfase na questão da trajetória, né? Tipo o Vinícius, que eu acompanhei um pouco mais de perto, a gente tem conversado mais. Essa questão depois da publicação do artigo, do produto da dissertação, e a questão da trajetória profissional também, porque a mestrado também abre outras portas, né, que a graduação não tem tanta essa capacidade. Né? Quais portas se abriram e o que dá para fazer agora com o título de mestre? Mais alguém para a gente fechar o bloco de 3 perguntas, pelo menos? Não? Então, bom. Então, eu vou falar para a mesa. Podem responder para as duas perguntas. Faz de frente, começa com vocês, a gente faz de frente. Vamos lá. Primeiramente, grato pelas perguntas. São muito relevantes. Acho que é uma inquietação. A pergunta se transforma, né? A vida também se transforma, a pergunta se transforma com a vida também. Eu acho que as vivências que foram acontecendo durante o processo de mestrado foram essenciais para que a pergunta fosse se transformando. Então, o que eu lia, o que eu ouvia, o que me orientava
Então, foram os processos que a pergunta foi apurando com o tempo. Eu confesso que eu demorei um bocado de tempo ali para definir com convicção a minha pergunta. Eu estava quase na qualificação. Então, eu fui, acho que, um dos mais atrasados, mas eu fiz isso com muita tranquilidade, assim, sabe? Não? Ah, então tudo bem. Então, mas assim, eu me senti muito confortável. Eu acho que eu quis fazer um mestrado. A gente ouve muitas vezes que é um processo muito doloroso, que machuca. Obviamente, há experiências e experiências. A saúde mental é uma coisa que todos nós devemos cuidar, independente de onde estivermos. Mas foi um período muito bom e eu também fiz um acordo comigo mesmo, né? No sentido de não ficar me culpando tanto, não ficar me comparando aos demais colegas. A gente estava ali para dar apoio um para o outro, e não para ficar olhando quem estava à frente, quem estava atrás. Era todo mundo sabia que a Karine ia ser doutora até 2030. Ah, ela está aqui. Quando ela voltar, talvez acabei de citar seu nome. Eu estava comentando que eu, pelo menos, fiz um compromisso pessoal de não ficar me comparando e não ficar pesando tanto quando eu ia decidir minha pergunta e tudo mais, e que nós sabíamos que você, antes de 2030, já ia ser doutora já, e, enfim, que a tua trajetória era muito, muito brilhante, assim. Então, nós tínhamos esse apoio, e a minha pergunta, como eu disse, foi muito, eu quis dar ênfase à história que eu vivi. Acho que pensar em educação pública é algo que representa. É muito importante para mim estar aqui que o meu avô, 2 gerações atrás da minha família, era analfabeto. Assinava o RG colocando lá o lugar. E hoje eu estou aqui, sabe? Tendo esse espaço de fala para poder incentivar outras pessoas a virem também, a estarem aqui ocupando esse espaço. Em relação ao que o mestrado faz, as transformações que ele pode gerar, nossa, eu acho que assim, é multipotencial. Eu acho que o mestrado do GPP não coloca você para A, B, C. Eu acho que coloca você para o mundo, pronto para exercer aquilo que você deseja ser. Obviamente, há os desafios de buscar o que você quer fazer e tudo mais. Eu sempre quis trabalhar com educação, fui mirando ali, embicando para isso, venho fazendo isso até hoje. E sim, acho que ter um título é algo relevante para alguns momentos da carteirada. Infelizmente isso ainda é necessário, mas mais do que isso, o curso me deixou preparado para exercer aquilo que eu quero ser, sabe? Que eu sonho ser, que é ser professor, e para defender essa causa de educação pública. Então acho que talvez seja o maior impacto na minha vida dentro do que foi fazer o mestrado aqui na casa. Respondendo à primeira pergunta, é muito difícil você chegar. Mesmo a Karine, que é maravilhosa, chegou super preparada, experiente, ela mudou também a pesquisa dela ao longo do mestrado, e ainda bem, né? Porque imagina, você entra. Eu até tenho uma questão se a gente deveria apresentar projeto de pesquisa logo no começo, né? Porque, querendo ou não, a gente vai passar por pelo menos 2 anos ou 1 ano de muita experiência, matéria e trocas que com certeza vão mudar o seu olhar, seja porque você não tinha os referenciais. No meu caso foi muito isso. Eu, até por vir de outra área, não tinha os referenciais necessários para conseguir formular uma pergunta de pesquisa compatível e adequada e profundo o suficiente aqui nessa instituição logo de cara. Então eu precisei passar por uma série de experiências para conseguir decantar esse meu objeto de pesquisa de uma maneira mais analítica. E fazer aquela postura também, né, dos documentos analíticos. E como o mestrado mudou, eu também muito naquele Vinícius. Eu acho que, por um lado, acho que o mestrado ele abriu minha visão de mundo, do que é o poder público, né, em tempos como os nossos. Eu sinto que me ajuda muito, até na área do direito, porque as pessoas não entendem direito, como funciona a gestão pública, e hoje eu me sinto muito mais preparada. E os profissionais mesmo abriram muitas portas, na verdade, né? Querendo ou não, título, sei lá, fui convidada para dar aula em pós, coisas assim, que eu não conseguiria dar, apesar de ter experiência na área. E assim, eu fui convidada para dar aula de direito, nem é de gestão de políticas públicas, mas o mestrado me proporcionou
esse título para eu poder, enfim, entrar nesses pagos. E acho que é isso. Bom, acho que sobre a primeira questão eu trouxe bastante, assim, né? O quanto algumas introduções tiveram diversas origens para eu querer estudar o tema da intersetorialidade, mas ao longo do mestrado, eu acho que eu fiz um caminho que foi um pouco diferente de alguns colegas. Eu tinha um tema, eu fui adensando as lentes analíticas em torno desse tema, mas o meu objeto variou algumas vezes. Acho que algumas pessoas entram no mestrado querendo estudar um objeto e aí, ao longo do processo, né, vão escolhendo e adensando as lentes analíticas. Então, acho que eu fiz esse processo de já ter um tema e construindo esse arcabouço e vendo quais lentes dialogavam melhor com esse tema. E aí o objeto, na verdade, ele podia, né, ter uma variação. Acho que foi onde eu encontrei um desafio maior de escolha, assim, de vou estudar população em situação de rua, políticas para a população em situação de rua, ou não, vou estudar, enfim, primeira infância, que foi um objeto que a gente dialogou em outro projeto. Então, acho que isso, assim, acho que a minha maior dificuldade foi a escolha do objeto mesmo. Em relação ao mestrado e quanto abre portas, acho que é bem difícil mensurar, mas eu fico pensando em relação à graduação e à capacidade analítica e capacidade de fazer boas perguntas que só o mestrado me trouxe, assim. Acho que o desafio da graduação aqui é bem grande, né? Que tem uma parte que é bem prática, instrumental, de gestão pública, do cotidiano da gestão pública, e a parte acadêmica e de pesquisa. E eu acho que indo para o mestrado, né, que essa parte instrumental fica totalmente em outro lugar, né, isso vai muito mais para a experiência profissional e outros tipos de formação. Acho que indo para o mestrado, o foco, né, no desenvolvimento de pesquisa e de desenvolvimento da capacidade analítica, acho que isso, enfim, trouxe um grande ganho para a minha vida. E acho que o que a Rê sempre falou, assim, nada é óbvio, então... Cada um tem uma Então, acho que essa capacidade de questionar pressupostos, a leitura de contexto, até de fazer boas leituras de outras pesquisas, né? Porque a pesquisa tem uma relevância, né? A gente gostaria que tivesse mais, mas enfim, no nosso meio tem uma relevância importante. Então, você aprende a ler uma pesquisa, aprende a questionar e a dialogar com o contexto e com a conjuntura. Então, para mim também abriu muitas portas. Muito obrigada. Acho que ainda temos tempo para mais alguma pergunta. Para alguém também na mesa anterior. Oi. Bom dia a todos, eu sou a Elides, que eu bem interessante. Eu achei interessante a fala dele ali, que ele falou com entusiasmo, né, com empolgação. Aí uma curiosidade, nesse dia do professor, você já conseguiu tornar professor? Eu vi que a colega ali já foi convidada a terceira. Acho que ela não vai trabalhar com a área de vocês, mas você que queria tanto, né? Queria perguntar para vocês, bom, meu nome é Ingrid, eu aqui na graduação e atualmente estou fazendo mestrado em educação, dialogando aí com isso. Mas eu queria perguntar assim, essa coisa do diálogo da prática com a parte teórica. Tem uma coisa no campo de cultura assim, tem gente que fala, eu sou da prática, tem gente que fala, eu sou mais teórico. Mas a gente tem que misturar um pouco essas duas coisas, né? Não tem muito como, né? Principalmente nessa etapa do mestrado. Né? Então, eu queria só perguntar, assim, como vocês veem isso. Mais alguém?
Bom dia, meu nome é Guilherme. Eu queria perguntar por que a escolha do programa em GPP e não das áreas afins específicas dos temas de pesquisa de vocês, por exemplo, educação, economia, contabilidade, etc., a não ida para outras escolas e a escolha pela manutenção em GPP. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Renato? Não, não fala nada. Você fala Bem, respondendo as duas últimas perguntas, né, eu acho que é muito pessoal, né, essa questão da prática e da teoria, mas a princípio eu acho que não tem como. A teoria, ela, em um mestrado, ela tem que ser devidamente investigada, né, até para a gente conseguir aplicar na prática, a gente tem que fazer um embasamento teórico bom e isso a gente vai descobrindo a partir desses estudos, né, quais que se adequam mais à nossa visão de mundo, mas especialmente ao nosso projeto de pesquisa. E porque GPT, todos, mas no meu caso, era porque eu realmente queria estudar a implementação de políticas públicas. Eu tinha interesse, assim, apesar de eu ter interesse em gênero, em movimento social, eu queria entender essa interface com o poder público. E aí, particularmente, pensei em prestar em administração pública na FGV, na época que eu prestei o mestrado aqui, mas, na verdade, para mim fazia muito mais sentido estar aqui. Por conta, inclusive, da multidisciplinaridade que eu quis propunha, que eu achei que tinha mais a ver com a minha visão de mundo. Sobre ser professor, olha, não, ainda não. Oficialmente não, oficiosamente já tentei, às vezes dá certo. Mas sim, é um sonho e estou caminhando, para. Aí eu abri uma outra rota que é fazer pedagogia. Então, para conversar com os educadores, eu tenho que ser educador, né? Então, vamos nessa rota. Pensando em empírico, em teórico, acho que foi um baita desafio. E foi muito bom fazer a mescla dos dois. Assim. Eu acho que olhar para o teórico e depois conectar com o empírico foi um bom exercício, sabe? Do que talvez trazer muito do empírico e depois olhar para o teórico, eu acho que já cria um viés muito forte, você dá pouca abertura para experiências que você não viveu. Então eu optei por essa trajetória. Eu estava trabalhando com educação tempinho, tinha muitas hipóteses formuladas, mas eu tive que, assim, tirar esse viés, mesmo de ter sido estudante de escola pública, falar, não funciona, isso não dá certo, não funcionou no meu contexto. Então, isso foi muito bom, acho que foi essa, pensando numa linha, assim, acho que o teórico guiou com diversas linhas, correntes, e o empírico foi moldando a trajetória. E aí, inclusive, era muito bom ver as coisas fazendo sentido. Opa, aqui pesco esse contexto. Opa, não funcionou naquele contexto. Então, fazer um bom... E falar de educação, a gente também fica estudando casos internacionais, o que é muito bom, a literatura internacional é muito boa. Só que tem coisas no Brasil acontecendo, sabe? Eu fico um pouco chateado mesmo, que às vezes a gente não valoriza a literatura nacional na área da educação, fica pegando exemplos lá, o primeiro país do PISA lá, Coreia do Sul, pô, a lei não vai lá, manda um monte de gente para estudar, traz case de sucesso. Gente, isso tem uma trajetória muito interessante a ser observada, mas não adianta querer fazer um transplante, sabe? A vida não é assim. Acho que a gente aprende o contexto histórico das coisas, mas tem muita coisa acontecendo aqui. E é isso, Ceará, poxa gente, é uma escola de políticas públicas, sabe, pensando em educação. Assim, vendo um estudo outro dia, das 55, das 100 melhores escolas de ensino médio públicas do país, 55 estão lá. Então é sinal que algo está acontecendo, né? E um bocadinho de tempo já. É regime de colaboração, que no Ceará funciona. Isso é gestão. Então, quando eu não fui fazer educação, agora entrando na tua pergunta, foi primeiro porque eu sempre consegui observar
eu falei, bom, tem muito educador discutindo o que funciona ou não na sala de aula, o que pode ser metodologias ativas, vamos colocar bem a NCC, um novo currículo, enfim, avaliações, formações continuadas. Esses são aspectos muito interessantes, mas eu não queria entrar no pedagógico. Eu queria observar a gestão do pedagógico. Como eu faço a gestão da política educacional? Então tem muitos subsídios. A questão do regime de colaboração, por exemplo, é uma coisa que não é trivial. Pensar como o Estado, a comunidade da federação, conversa com os seus municípios e articula políticas públicas é algo que ainda é inerente dentro do cenário nacional. Novamente, eu ralo da seda do Ceará, de fato, porque é quem sabe fazer isso. Então, acho que tem um pouco desse diálogo. E aí também é um caráter pessoal de não ter ido para lá, ter feito graduação aqui, me colocou em contato com professores e professoras maravilhosos. Então, tipo, eu sempre fui muito bem orientado pelo Jaime, sabe? Dar um cavalo de pau na minha vida também não era o que eu queria. Então, viver a vida durante o mestrado e não somente, assim, condensar e fechar, eu tive que fazer escolhas. E, pô, tô num lugar muito massa, tenho uma boa convivência com o meu orientador, no sentido de, tipo, pô, eu e o Jaime até hoje, eu ligo para o Jaime. Tem casos de orientação, gente, que a gente sabe que é mais complexo e tudo mais. Não ter uma boa afinidade é um ponto muito crucial, sabe? Como em qualquer relacionamento. Então, você tem um relacionamento ali com o seu orientador ou orientadora que tem que ser vivenciado, e bem vivenciado, né? A gente fala tanto de relacionamentos saudáveis, o orientador e orientadora não é diferente. Bom, sobre a questão da relação, né, entre teórico e prático. Bom, na minha trajetória, a experiência de ter trabalhado na prefeitura trouxe muita possibilidade de fazer perguntas, de questionar a teoria, assim. E como a gente, né, tem chamado o arcabouço teórico de lentes analíticas, na verdade elas são formas de enxergar e de propiciar reflexões, né, analíticas da prática, pelo menos na minha pesquisa foi assim. Então, para mim tem total relação, tanto ao longo da pesquisa quanto na experiência profissional mesmo. E aí, porque eu não fiz outro programa de mestrado, acho que no meu caso eu tenho esse interesse, né, nos temas que são mais transversais e nas lentes analíticas de análise de políticas públicas mesmo, não em algum tema específico. E até acho que na minha trajetória profissional, enfim, na sequência, eu consolidei um pouco esse perfil não especialista em um tema, mas mais transversal e generalista mesmo. E aí é uma questão de trajetória pessoal e do que eu gosto mesmo. Obrigada. Muito bem. Gostaria de falar duas coisas, Renata, já que quiser falar também, para fechar os trabalhos dessa mesa. Primeiro, agradecer aos organizadores da Semana de GPP por essa oportunidade. Acho que é a primeira vez que a gente faz uma atividade relacionada entre a graduação e a pós em GPP. A gente ficou muito contente com esse convite, né? Lá no mestrado a gente foi encarregado já, Renata e eu, de organizar essa. E a gente pensou nesse formato, eu nem lembro se o formato já veio, se a gente pensou. E é muito bom a gente organizar eventos conjuntos entre a graduação e a pós. A gente muitas vezes convida os alunos da graduação para alguns eventos da pós, mas esse foi pensado exatamente para a graduação. Né? Estava até pensando antes da pergunta do Guilherme que se o ano que vem, se tiver o convite de novo, talvez fosse interessante trazer os ex-alunos da graduação em GPP que fizeram mestrado em outras áreas, né? Que tem vários, tem muitos alunos que foram fazer mestrado em outras faculdades, ou em outros programas da EASH, ou da USP, ou até fora da USP. É uma experiência muito interessante também. E a segunda coisa, bom, antes, vocês querem falar mais alguma coisa? Diego, Bruno, Caí? Vocês também com as outras perguntas? Eu só queria
encerrar que eu acho que meus colegas também, a gente fica aberto para qualquer dúvida, curiosidade, apreensões futuras, se vocês tiverem interesse de entrar na pós-graduação, e aí vocês podem pegar nossos contatos com os professores. Queria finalizar agradecendo novamente a presença da Karine, do Vinícius, do Bruno, do Diego, do Vinícius, da Marina e da Pamela, e agradecendo o presente que vocês nos deram hoje. Foi uma coincidência que hoje que esse evento seja no Dia dos Professores, mas eu acho que a gente não pode receber um presente melhor do que ver a evolução de vocês, que a gente vê ao longo da graduação, a gente vê ao longo do mestrado. Eu até comentei com o Bruno como que ele melhorava a capacidade de escrita dele, de redação, como a gente tinha reuniões específicas para isso, e como talvez ele não tivesse consciência disso. A gente que professor, a gente percebe como ele está evoluindo, e às vezes ele só percebe vocês na graduação também depois, né? Vocês vão conseguir resolver as ansiedades, as dúvidas. A gente tem certeza que vocês vão, só que demora um pouco e vocês não percebem que já estão resolvendo. Então, acho que não tem melhor presente para os professores do que ver esse sucesso que vocês tiveram na carreira que vocês escolheram e manter esse contato, né? Que a gente mantém com a maioria dos meus orientandos, reencontrar quem não foi me orientando. A possibilidade acaba sendo maior mesmo orientando, né? Na pós-graduação, né? E, bom, espero que o evento tenha sido interessante para vocês também. Muito obrigada a todos. Bom dia.